Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOSM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações relevantes aqui sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem é DBA, tanto para quem é desenvolvedor, tanto para quem está estudando esse universo de cloud. Banco de dados vai rodar tanto no on-premise, tanto em cloud. A gente está trazendo realmente assuntos relevantes para que você consiga se destacar com o banco de dados número 1 do mundo. E dessa vez a gente está com uma pergunta aí de um aluno, e eu estou aqui com o JP para a gente poder responder essa dúvida ao vivo. Beleza, JP? Beleza, Guilherme, com você? Show de bola, meu irmão, tudo certo. Vamos lá, né, cara? Mais uma live aí para a gente poder realmente bater esse papo. Acho que é sempre bom a gente estar falando, né, compartilhando essas dúvidas, né, que muitas vezes pode ser a dúvida de outros profissionais também. Às vezes a gente traz coisas aqui iniciantes, intermediários, avançados, mas o importante é sempre estar esclarecendo sobre esse universo de banco de dados. E a dúvida, cara, é o seguinte: após instalar o banco de dados, onde eu verifico as informações do uso de memória, espaço e etc., definidos durante a instalação? Há algum arquivo contendo essas informações? Acho que é uma dúvida bem pertinente, né, cara? Demais, né? A gente tem até sido, parece repetitivo, né? Tudo que a gente fala aqui, tudo é importante, né? Tudo é trivial, mas importante. Mas realmente é uma coisa importante também porque a gente sempre, todo mundo pensa, né? Eu faço a parte de instalação, beleza, e depois, né? O depois você não costuma encontrar com facilidade. Você encontra tutorial de instalação, né? Todo mundo te ensina como instalar, mas como que você checa depois o que você fez para depois você, de repente, alterar se precisar, né? Então, realmente é uma coisa que ela é simples, né? Mais uma vez, simples, no entanto, é importante realmente para você te dar essa flexibilidade de você conseguir alterar o que você precisar, quando precisar, saber o que alterar também, que é importante, né? Que a gente fala muito de arquitetura, do que é essencial, de como funciona. Então, acho que o principal realmente depois de instalar, porque realmente a instalação do Oracle, depois de um tempo, né? Você vai perceber instalando os produtos que você pensa que realmente não é complicado, né? É meio que um next, next, next. Mas tem essas entrelinhas aí que você vai aplicando com um padrão ali, que depois você precisa rever, né? Fatalmente precisa rever e adequar os valores, né? Então, o importante é onde checar e depois onde alterar, né? O que alterar, né? Exatamente, cara. E a gente sabe que existem diversas informações aí importantes, né? Quando a gente está falando sobre as informações de utilização, né? Então, por exemplo, você pode utilizar a CPU, você pode utilizar a memória, você pode utilizar a questão de espaço em si, né? E a gente sabe que quando a gente vai fazer esse cálculo, são várias coisas que a gente tem que estar verificando, né? E que muitas vezes a gente precisa entender muito bem os conceitos da arquitetura para a gente poder realmente identificar esses elementos, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode aprofundar aí nesse sentido é quando a gente está falando de utilização de memória, a gente está falando diretamente em instância, né? Exatamente. Instância, né? A questão de memória está diretamente ligado. Então, o importante se você não marcar nada, o default lá vai ser o Automatic Memory Management, se não me engano, né? Então, aí você, como se você não tiver um mínimo de conhecimento naquele momento lá, você pode optar por outra coisa, ou deixa de optar por uma outra opção por realmente não conhecer, né? Realmente, de fato. Então, é importante você checar, né? Uma vez que você já instalou, qual tipo de conceito de memória você está utilizando, né? Gerenciamento de memória da sua instância, né? Então, isso é importante. Já fizemos aulas também sobre esses tipos de gerenciamento de memória, né? Então, a gente está falando basicamente do Automatic Shared Memory Management, que é o ASMM. Lá vem a sopa de letrinhas, né? Mais uma vez. E o Automatic Memory Management, que é o AMM, né? Você tem uma opção ali que é um pouco mais complexa, que é a parte de você definir explicitamente os valores de memória, né? Só que é uma camada que a Oracle já não recomenda, né? É uma coisa que tem muita precisão muito grande e um conhecimento muito profundo de como funciona o seu ambiente de Oracle. Então, essas duas opções que eu falei são as principais, né, as duas primeiras. Então, uma vem default e a outra você opta por utilizar, né? Então, é algo que você precisa realmente checar, né? Instalei, estudei aqui, revi, como é que eu checo como é que está agora para saber para onde que eu vou, né? Então, é um mecanismo realmente você conseguir checar, isso é tranquilo, tá? A gente pode ter aquele pensamento de, instalei errado, né? Ou instalei desse jeito, vou ter que fazer e instalar de novo. Não pense dessa forma. Você realmente tem como alterar, né?
realmente fazer as alterações que precisa, baseado no que você realmente precisa. Então, no quesito de memória, quando a gente fala, você consegue utilizar o utilitário do SQL Plus, né, o show parameter, né, que ele lista o parâmetro, e você consegue listar lá os valores de SGA, PGA, né, são os parâmetros de memória, tá? Nossas aulas também de arquitetura, a gente fala bastante sobre isso, sobre definições, inclusive, e para que compõe cada área de memória dessa. E você conseguir determinar, né, pelos parâmetros, se você está utilizando o Automatic Shared Memory Management ou o Automatic Memory Management. Então, são dois mecanismos realmente você checar, né, para você ver qual está utilizando, se é um ou se é o outro, né. Então, a gente, né, Guilherme, tem esses dois mecanismos aí, você consegue checar utilizando o show parameter, né? Memory target, max size, e a gente tem também a questão do já target, né? Max target, que você consegue definir realmente os valores de memória para saber se está utilizando um ou outro, né? Exatamente, cara. É legal como que sempre a gente começa a rever conceitos, né, de arquitetura sempre, né, cara? Então, por isso que muita gente às vezes não entende essa parte conceitual do Oracle, da arquitetura dos elementos, e muitas vezes se atrapalha quando está indo um pouco mais para frente, né? E é exatamente isso que eu vejo, cara, nesse sentido, né? Quando a gente está falando de instância, você pode ter basicamente o gerenciamento manual, que não é recomendado, que você tem que ter um controle muito manual ali do que está acontecendo e não tem muita flexibilidade, às vezes pode precisar de alguma área e está fixo como manual, né? Então, essa é uma grande limitação que nós temos. Tem o ASMM, que você tem a SGA sendo gerenciada automaticamente, mas você define um valor para PGA. Então, lembrando que a PGA sempre interfere também na quantidade de usuários e processos que você tem definido no seu banco de dados, né? Então, a SGA você tem um pouquinho mais de controle e faz com que o gerenciamento dela seja automático, mas a PGA realmente você vai depender realmente do número de conexões. E tem o AMM, como o JP falou aí, que tem a questão do gerenciamento automático aí, quando se fala de SGA e PGA, né? Que é a forma mais automatizada que nós temos hoje. E quando eu penso de alocação de memória, é sempre bom a gente pensar assim, quanto que a gente tem disponível, né, no servidor de banco de dados, né? Então, se a gente tem um servidor lá com 16 GB de memória, cara, eu não vou alocar 16 GB de memória para o Oracle, eu vou deixar realmente uma margem para o sistema operacional poder trabalhar, senão a gente vai ter problemas de performance. E muitas vezes, quando a gente identifica algum gargalo de performance, né, é uma das coisas básicas que a gente verifica, né? Muitas vezes o pessoal saíram criando instâncias e não olharam o quanto de SGA e PGA, por exemplo, e o tipo de gerenciamento de memória que tem dentro de cada instância, e muitas vezes isso se torna algo sobrecarregado, né? Então, é importantíssimo a gente poder realmente mapear muito bem, lembrando que cada instância ela vai fazer uma alocação de memória, então, quanto que a gente vai deixar para o sistema operacional? Muitas vezes a gente deixa aí 20%, se a máquina for muito grande, uma máquina com 128 GB de memória, às vezes 20% vai ser muito. Então, às vezes, você pode deixar um pouco menos. Então, é sempre importante você realmente ter essa visão aí de planejar realmente a quantidade de recursos que vai estar utilizando. E aí, cara, concordo totalmente contigo, JP. Quando a gente está falando de alocação, cara, se o banco já foi criado, a gente quer verificar como que foi criado, a gente vai verificar basicamente no SPFile, né, cara? Que a gente vai verificar pelos parâmetros de memory, se der um show parameter memory, ele vai listar lá se tanto o memory target e o max, e você tem os parâmetros também de SGA, né? Show parameter SGA, caso você esteja utilizando, por exemplo, o ASMM, né? Que você está utilizando a SGA sendo gerenciada de forma automática, né? Então a gente consegue basicamente verificar através do SPFile o quanto de memória que foi alocada para aquela instância. Lembrando, temos várias instâncias, vamos ter que verificar todas essas instâncias, né? E fazer a soma de acordo com cada uma das tem para que você realmente tenha o seu sistema operacional ele bem distribuído, digamos assim, né? É isso aí. Basicamente isso aí, checar via show parameter é o suficiente para você conseguir determinar, né? O Guilherme já deu os dois exemplos que a gente precisa aí, né? Para poder realmente checar qual tipo de mecanismo de gerenciamento de memória que estamos utilizando para saber se eu mantenho, se eu altero, se eu mudo para outro, né? E então você conseguir realmente tomar a decisão que você precisa na sequência, né? Muito bom, JP. Então, acho que o primeiro ponto aqui da dúvida a gente já respondeu, né? Onde que eu verifico as informações do uso de memória? Cara,
tem uma outra forma também que dá para você verificar pelo sistema operacional, né? Quando você está utilizando o Linux, você pode fazer um free-m para poder verificar, por exemplo, naquele servidor Linux, né, o quanto de memória disponível que tem. Ali já é um bom sinal também de você verificar, né? Tem muita área de memória livre ou não, que aí você já tem uma noção, de acordo com aquelas instâncias Oracle que tem ali, de realmente se você está utilizando muito ou não, né? Então, acho que uma boa pista também é dar uma olhadinha no sistema operacional, e dentro do Oracle a gente realmente valida isso dentro do SP File, né? Ou de bola. Perfeito. Realmente você tem essas possibilidades. Realmente a questão da soma das memórias, né? PGA mais SGA de uma instância. Se houver mais, você faz a soma de tudo desses componentes para chegar no valor, né? Importante deixar essa margem para o sistema operacional operar, já que ele precisa executar várias funções também, né? Fora o que você agenda também no sistema operacional, que ele precisa executar, de repente, o backup, né? Então, realmente, precisa dessa margem aí para ele poder trabalhar e operar normalmente. Lembrando que vocês estão falando de Linux, né? Realmente é uma vantagem muito grande, que o que você consegue disponibilizar no sistema operacional dentro do montante de memória é uma coisa bem pouca, tá? Bem pouca mesmo, assim. Ele consegue operar bem, com, de repente, 3 GB, 4 GB, ele opera bem, tá? Para o sistema operacional. Então, nós estamos falando de muita coisa dentro de um ambiente do mundo do servidor que existe ali, que é gigantesco, né? O Guilherme até usou o exemplo aí de 128 GB, por exemplo, né? Exato. A gente pega até situações maiores em Exadata, por exemplo. Hoje a gente estava falando de um Exa de um cliente que estava com mais de 700 GB de memória, né, cara? Então, para a gente ver, e já vi com 1.5 teras de memória também, tá totalmente possível. A gente consegue visualizar como que em ambientes mais enterprise, em ambientes maiores, isso é tão comum, né? Você realmente ter máquinas com grandes recursos de memória. E muitas vezes, acima dessas máquinas, né, você vai ver que pode ter 10 instâncias, 20 instâncias. Então, realmente é interessante a gente entender muito bem esses conceitos. Pessoal, para quem é aluno da DBLCM, é importante a gente falar que a gente tem uma aula específica do JP, mostrando na prática o que é um SP-File, como que você gera, qual que é a diferença de um P-File para SP-File. Então, tudo isso que a gente está falando aqui sobre alteração de memória, muitas vezes o JP já mostrou isso para a aula dos alunos lá. Então, são pontos importantes da gente poder falar. E também aula sobre instâncias, sobre essa parte de arquitetura, sobre essa parte de memória, tem aulas bem detalhadas para que você consiga entender. Muitas vezes, sem esses conceitos, você não vai conseguir, vai continuar perdido, né? Mas é importante realmente para quem é aluno que saiba que você pode revisar essas aulas. E vamos lá, JP, continuando aqui, cara, aí vem a outra parte da dúvida que era a respeito de espaço, né, cara? Então, quando a gente está falando de espaço sendo utilizado, né, a gente tem que entender primeiro alguns pontos, né? A gente consegue facilmente sempre rever os conceitos do que é um database, do que é uma instância. A gente falou sobre a instance, que está totalmente relacionada à alocação de memória, mais processos backgrounds. E agora a gente vem para o lado do database, né? Que a gente está falando realmente do conjunto de arquivos localizados em disco. E aí, nesse conjunto de arquivos localizados em discos, né, cara, a gente sabe que a gente tem vários tipos de arquivo que a gente pode verificar que compõe aí o database Oracle, né? Exatamente. Da mesma forma, a gente consegue também checar tanto por sistema operacional, né, quanto por database, né? Então, sistema operacional, na verdade, é até mais simples, né? Você, uma vez, precisa saber onde estão localizados os arquivos, né? Se é file system, se é SM, enfim. Se for file system, é um pouco mais fácil você determinar, né? Qual a arquitetura, em que parte que ele está do file system e qual o tamanho ele ocupa. Então, é mais fácil, né? Você vai lá na pasta, faz um DU-H, te traz o resultado e beleza. Soma todos a parte de memória, de armazenamento que ele compõe, né? Estamos falando de data files, temp files, reduce, né? Control file é irrisório, né? Mas tem que entrar nessa contagem também. Então, basicamente, você consegue fazer essa contagem ali e determinar o tanto que ele ocupa dentro do seu ambiente, dentro daquele servidor, né? Então, esse é um mecanismo, tá? E se você tiver mais de um database, faça a soma de todos, né? E vai ter o seu montante no final lá. Via database, via acesso mesmo, via instância lá, você consegue determinar através de views do Oracle, né? Então, a gente está falando de views do DBA Data Files, DBA Temp Files, log files também, VDO log files, você consegue somar esses valores também, que trazem para você lá,
e você conseguir realmente determinar baseado nesses caras, né? Então, a gente está falando do que é mais graúdo em termos de armazenamento, né? Então, você tendo esse aí, você vai ter, no mínimo, uma ideia, né? Talvez você não chegue a 100% do que está armazenado, mas você chega talvez a 99%, 95%, do que realmente ocupa o seu database para realmente você saber onde estão, né? Principal, né? Você vai saber onde estão, tamanho, né? Já vai além da pergunta, já que foi feita, né, em termos de podcast, né? Você pode saber onde está localizado, tamanho, o tamanho total, utilizando essas views também. Então, veja que você tem mais de um mecanismo de determinar esses valores, né, saber o tamanho do database, né? Então, isso é importante porque você escolhe depois o mecanismo que você acha mais confortável de trabalhar, né, identificar esses valores. Cara, muito bom, JP. E eu vejo assim que existem algumas possibilidades também, né? Você pode ter o seu banco de dados no sistema operacional, em file system, realmente, né? De você ter os arquivos localizados em disco, que você pode muitas vezes ver o quanto que tenha o conjunto de arquivos, né? Ou um diretório específico, se ele estiver utilizando o OMF. Ou você pode ter o seu banco de dados também ASM, que a gente está falando um pouquinho de assuntos um pouco mais avançados, que você tem que ter a infraestrutura do grid instalada para você realmente colocar ele dentro de um disk group, por exemplo, que lá dentro do disk group você consegue ver, por exemplo, se tiver um banco só no disk group, você consegue ver quanto que ele está ocupando daquele diretório especificamente, ou você pode visualizar também os arquivos e visualizar realmente qual que é o tamanho ocupado, né? Mas, cara, eu acho que é bem interessante a gente poder falar exatamente sobre isso, né? Sobre espaço utilizado, que normalmente vai depender muito do tipo de arquivos que você está colocando. E aí lá você realmente vai conseguir ver o quanto que ele aloca, né? Lembrando que você, criando um banco vazio, ele já vai ter alguns table spaces e data files padrão, né? Da SYS, da System, da Undo, que já vai ocupar um certo espaço, tá? Além disso, vai depender depois dos seus arquivos de dados aí de acordo com a sua aplicação, né? Que aí realmente ele pode variar de acordo com o tamanho do seu banco de dados, de acordo com o tamanho das tabelas, de acordo com o tamanho das table spaces, de acordo com o número de transações, né, que vai ter a questão dos reduz, que interfere também na parte de DML, né, que a gente vai estar, dependendo do número de transações que são feitas, do tamanho das queries, você vai ter que deixar um tamanho da Undo um pouco maior. Então, tudo isso vai estar totalmente relacionado aos conceitos, né? Então, muitas vezes, o momento que você criou o seu banco de dados, ele vai estar de um tamanho, e automaticamente a gente sabe que é uma tendência natural que a cada mês que passa, o tamanho das tabelas cresce, o tamanho dos dados cresce, então é importante a gente sempre estar entendendo e monitorando todos esses pontos, né? Sobre Tempfile, sobre Undo, sobre Redo, sobre Datafile, e como o JP bem disse aí, existem várias views internas que você pode visualizar isso dentro do seu banco de dados mesmo, né? E você pode verificar também isso, caso você já tenha mapeado. Eu normalmente olho dos dois, né? Até para sempre validar, cara, quais são os arquivos, onde que está a localização, né? Uma coisa que você falou, importante isso daí que você falou, muito importante, inclusive, né? Porque você simplesmente, é importante você confrontar as informações ou confirmá-las, né? Porque realmente você pode, por exemplo, fazer listar um diretório sistema operacional e dar um valor a mais e você olha via database lá, tem um outro valor, né? Isso porque você pode realmente ter algum lixo lá, né? Você pode ter um datafile que já foi movido, né? Sem aquela cláusula keep, enfim. E ter ficado lá para você remover, você não removeu e ficou para lá, né? Assim funciona também para reduz, etc, né? Então, realmente é importante você utilizar confrontar as informações, né? Para ter a certeza do valor no final. E também lembrar que o backup, por exemplo, ele não entra nessa contagem, né, que a gente está falando, então ele é à parte. Perfeito. Então, né, é bom você contemplá-lo aí na sua conta aí, do que você estiver fazendo realmente, para ter o valor final de quanto que realmente, com tudo, com backup, armazenamento, quanto seu banco ocupa, né? Exato, cara, bem lembrado esse ponto do backup, até porque é recomendado que você tenha um backup num disco diferente, né? Então, normalmente você não vai manter o seu backup nos mesmos discos que está rodando no seu banco, né? Então, por isso que até que a Oracle, por exemplo, quando você cria um disk group, ela recomenda você ter o data e o fra. Porque o data, normalmente, onde vai estar o seu banco de dados, né? Com a determinada redundância, etc. E o fra, ele vai estar a fast recovery, né? Os arquivos são utilizados para recuperação. Então, as cópias dos reduz, as cópias dos control files, os archive logs, inclusive os seus backups também podem ser utilizados
dentro da Fast Recovery Area, que é recomendado que você tenha um disk group diferente ou um disco físico diferente para que você tenha isolamento, né? Perdeu o disco, cara, em outro disco tem os backups e todos os arquivos relacionados à recuperação do seu banco de dados, né? Então, bem lembrado, JP, até para você, de você realmente ter lembrado esse ponto, que como a gente vê realmente assim, são muitos conceitos, né, que estão totalmente ligados à arquitetura do Oracle Database, que é por isso que a gente faz questão realmente de fazer um podcast aqui para responder essa dúvida, né, que envolve uma parte conceitual, teoricamente, com diversos elementos, né, para a gente poder realmente conseguir chegar nessa conta, né, de falar, de responder exatamente a dúvida, né, onde que eu verifico as informações de uso de espaço em disco depois que eu crio meu banco de dados. É importante sempre ter em mente, cara, os bancos crescem a cada mês, tá? Então, sempre vai ter algum usuário inserindo algum dado, etc. E a gente tem visto como que a cada ano que passa, né, essas informações só aumentam e aumentam. É uma tendência muito grande que os dados crescem, né? A gente vê isso desde o nosso celular até mesmo os ambientes mais corporativos e realmente os ambientes mais complexos. E essa parte de espaço, realmente nós temos várias formas de verificar isso, tá? Para você que é aluno da DBLSM também, a gente tem várias aulas falando sobre control file, sobre data file, sobre tabelas, blocos, segmentos, então a gente consegue realmente aprofundar todos esses elementos aí, o passo a passo. Beleza? E ele colocou aqui, JP, também sobre, ele colocou assim, ó, uso de memória, espaço e etc. O que a gente teria mais aí para poder calcular a nível de espaço, de utilização, né? Eu acho que tem a utilização de CPU também, né, cara? Tem diversas coisas, né? Porque quando a gente aceita o default que vem lá na instalação, a gente tem que considerar que os valores da instância vêm com valores de default, né? Então, pode ser que você queira, em algum momento, checar e contornar esses valores, alterar esses valores, para mais, para menos, etc., né? Então, em alguns aspectos, você consegue ver com show parameter também alguns parâmetros, né, que você queira alterar, né? Como, por exemplo, cursores, processos, versão do otimizador, etc. Enfim, você tem uma gama de parâmetros que consiga realmente alterar, então pode ser que algum destes, por alguma razão, você precisa alterar, saber quanto está o valor corrente, para você colocar um valor novo, né? Então, esse é um mecanismo também de você ver, é uma das coisas que precisa se atentar, né? E a gente tem outras coisas para poder avaliar. CPU também é o caso, né? CPU a gente se baseia, basicamente, né? Eu pego o valor inicialmente corrente do servidor, então você consegue checar também através do show parameter CPU count, ele deve alimentar, né, esse parâmetro com o valor de CPU que tem. Então, é um mecanismo de você saber quanto que tem. Mais uma vez, você consegue pelo sistema operacional também, né, através, por lá, identificar esses valores, né, um CAT CPU info, né, CAT proc CPU info, você consegue verificar o valor de CPUs que estão disponíveis, né? Então, a gente não está falando sobre utilização, mas porque também a utilização, você vai ter outros mecanismos de conseguir identificar, né? Então, você tem que utilizar, de repente, uma AWR, enfim, a DDM também vai te trazer, são ferramentas que nós falamos também em outros momentos, tá? São ferramentas de diagnóstico e conselheiros, né? De trazer realmente informações relevantes que vão te trazer para você fazer alguns ajustes, incrementar o hardware se precisar, né? Que aí é um caso muito, muito preciso. Mas o CPU, explicitamente, é um caso que você não define ele em tempo de instalação, né? E nem depois também. Automaticamente, você tendo lá CPU de 8 para 16, ele deve pegar isso automaticamente. A não ser que você explicitamente diga que não vai fazer isso, né? Mas é um mecanismo também de você conseguir acompanhar, né? Utilizando essas métricas do ADDM, a AWR, e também, se você tiver o Enterprise Manager, ele vai te trazer informações também de forma bem precisa, né, graficamente falando, para você ver o tanto que você está consumindo, né, qual o seu tempo de database versus o tanto de CPU que você tem, né? Então, quando a gente fala em tempo de CPU, é basicamente o tempo de database é o tempo que o database demora para processar as informações que ele está tratando, então está diretamente ligado com o CPU. Tanto é que a métrica do gráfico lá, do Top Activity do Enterprise Manager, está relacionado realmente com o CPU, né, essencialmente falando.
Então, é um mecanismo realmente você fala assim, opa, tá pouco, tá muito, mas aí você tem que agir numa outra esfera, que é realmente, ou você trata, né, tenta tratar via TANI, né, o que você precisa, ou você vai ter que buscar recurso fora, né, aí talvez você tenha que acionar lá ó, o pessoal de infraestrutura, de servidores, etc., para fazer esse incremento de memória, né. Então, é uma das coisas que realmente você precisa sentir primeiro antes de mudar, né, você precisa ver e acompanhar para tomar uma decisão na sequência, né? É uma coisa que você não consegue definir de cara se você não conhecer o ambiente antes, né? Se é uma migração, para um servidor novo, você não consegue... Aí, se você conhece, você já consegue estabelecer no servidor novo essas métricas. Se não conhece, vai ser na base do experimento, né? Exatamente. Cara, um ponto importante, até a gente falar sobre essa questão de CPU, que eu vejo, é assim, se você tiver na versão Enterprise, você tem o Resource Manager, você consegue limitar o uso de CPU. Se você não tem a versão Enterprise, naturalmente o banco de dados ele vai começar a consumir de acordo com o que ele tiver disponível ali de CPU, né? Então, muitas vezes pode existir o caso do número de sessões estar consumindo um valor muito baixo de CPU, de estar consumindo 20% da máquina, 30% ou até mais, tá? Então, muitas vezes você pode monitorar isso também através do sistema operacional para ver num top lá, por exemplo, do Linux, né? Você verificar o quanto que ele está utilizando de CPU ou não. Tem até outros parâmetros de load average que você pode ter uma referência também em cima disso. Mas existe uma feature, inclusive quando você está falando da versão Enterprise, que é o Instance Caging, tá? Que basicamente é a soma de você habilitar o Resource Manager e setar o CPU Count parameter. Então, através dessa feature, a gente consegue... Você tem 10 instâncias, você consegue limitar até onde cada instância vai utilizar de CPU, tá? Então, essa é uma dica interessante, é uma dica um pouco mais avançada, aí, caso você tenha, por exemplo, algum ambiente de consolidação, né, de ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, e muitas vezes você não quer que os bancos as instâncias, por exemplo, de desenvolvimento tenham impacto num teste lá que o desenvolvedor está fazendo, né, no banco produtivo, né, ou até mesmo ter mais controle sobre o que está acontecendo no seu servidor de banco de dados. Se você tem um servidor de banco de dados com várias instâncias, etc., eu acho que é um bom ponto também a ser medido, né? Mas, de fato, se você não tiver a versão Enterprise, você fica um pouco limitado aí, né, JP? A questão de controlar os recursos de CPU, porque realmente é aquela questão, né? Está disponível, vai acabar utilizando, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem essa limitação entre versões, né? Entre softwares, né? Digamos assim, né? De acordo com o licenciamento, né? Então, infelizmente, o Standard Edition ele não oferta nesses mecanismos que a gente falou de ADDM, AWR, né? Enterprise Manager, etc. Resource Manager, etc. Resource Manager, também. Então, realmente, você fica de mãos atadas, né? Com relação a esse aspecto. Aí, realmente, você vai ter que... E aí, vai entrar a figura do bom DBA para realmente chegar no ambiente e falar... conseguir por outros mecanismos, né? E você tem, tá, outros mecanismos de determinar, tá, através de views do Oracle, a quantidade de consumo de recursos, CPU também, inclusive, tá? Claro que vai exigir uma expertise maior, vai exigir um pouco de trabalho, mas há como também fazer dessa forma, né? Esse é o DBA raiz. A gente está falando, né? Então, se você aprende um meio mais complexo, o mais novo, né, vai moleza. Então, eu acho interessante para quem estiver começando, né, explorar esses mecanismos, porque, eventualmente, se você cair... Na verdade, a tendência é que você caia mais em ambientes, tá, que não seja Enterprise e que você talvez mais precise desses recursos para realmente poder avaliar. Então, é realmente uma boa dica você conseguir avaliar esses mecanismos sem a ajuda dessas ferramentas que a gente falou anteriormente, né? Exato, JP. E, cara, muito legal você ter falado até da dica aí do Enterprise Manager também, né, cara? Que se você tiver essas features, essas options do Enterprise e a versão Enterprise Edition, cara, ele vai mostrar gráficos lindos ali de performance, você vai conseguir verificar, inclusive, as queries com Diagnostic Pack, com Tuning Pack, e otimizar toda essa parte, inclusive resolver os seus gargalos aí com relação à CPU, né, cara? Mas toda essa visibilidade que a gente está falando aqui, a gente consegue também visualizar de forma bem clara no Enterprise Manager, né? A nível do SO, se está utilizando, o banco está utilizando muito do SO ou não, e a gente consegue ter uma visibilidade muito boa, até mesmo de memória, desses outros aspectos. Mas eu acho que a gente já conseguiu responder bem, né, JP, aqui essa dúvida a respeito de memória, espaço, CPU. O
o que é possível medir, o que não dá para medir, o que você precisa ter para poder medir, né? Que eu acho que eu acho que muitas vezes a gente volta realmente naquela parte conceitual, né, cara? Entender os elementos do banco de dados Oracle. Se você não tiver essa base do que é o que é uma instance, o que é o database, a gente sempre aborda isso aqui, mas a gente consegue ver como que isso é aplicável em diversas perguntas que são feitas, né, cara? A gente volta lá, ó, conceito. O que é uma instance? O que é um database? O que a gente consegue separar aqui a nível de instância? O que a gente consegue medir aqui a nível de database, a nível de tamanho, né? E acho que ficou bem claro aí todos esses pontos. Não sei se tem mais alguma coisa aí para a gente poder acrescentar, JP. A gente realmente não vai ter uma coisa compilada, né, depois que instalou, né? De você pegar tipo um arquivo único e falar assim, ó, isso, tá aqui meu undo, esse aqui é meu undo default, esse aqui é minha temp default. Você realmente não vai encontrar isso compilado num arquivo bonitinho, né, um arquivo de configuração. Até tem, assim, entre aspas, a gente falar de um p-file, né, da vida, virar um p-file, etc., né, mas o importante é realmente você ter em mente, até para isso que nós falamos, né, esses parâmetros que nós falamos, a consulta via show parameter é muito importante, né, desde que você saiba o que buscar, tá? Se você fizer um show parameter só, vai te mostrar tudo, né, mas se você não souber o que é relevante, não vai fazer tanta diferença. Então é importante realmente você ter esse conceito contigo, né, do que você quer buscar, o que você quer avaliar, né, que aí você consegue chegar nessas métricas, desses parâmetros e realmente fazer essas avaliações, né. Então, basicamente, consultar os parâmetros e as views do catálogo do Oracle Database. Você vai ter todas as informações que você precisa de forma bem simples, bem prática. Também, via sistema operacional, a gente falou que dá para fazer também muita coisa, dá para chegar em algumas conclusões, né? Então, são dois mecanismos que não tem como você realmente ficar sem informação, tá? Você pode até confrontar essas informações, confirmar essas informações, como a gente falou no começo, né? E eu acho que é por aí, acho que você já tem muita informação, é o suficiente realmente para você conseguir saber a quantas anda a sua instância, né? A sua database. Né? JP, excelente, cara, fantástica aí, mais uma vez, obrigado aí pela sua contribuição aí, é sempre muito bom a gente poder estar abordando esses assuntos e reforçando esses conceitos, né, cara, como os conceitos são importantes no dia a dia de quem trabalha com banco de dados. Obrigado, meu irmão. Grande abraço, mano. Valeu.